Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo um tema hoje que já foi abordado outrora, né? Afinal, o Vida Inteligente vai fazer agora, dia 27 de julho, vai fazer 20 anos, né? Então, já abordamos esse tema aqui, a caixa, o tema de hoje. Mas, como a gente sabe que as versões, os pontos de vista são únicos, cada um tem o seu, cada um desenvolve o seu, isso é bacana. Vai compartilhando para que você desenvolva o seu também, né? Então, hoje o tema da nossa conversa hoje é a evolução humana à luz do Akasha. E eu acho que é muito oportuno o tema para o que nós estamos vivendo hoje. E eu vou chamar aqui meu convidado para a gente começar essa conversa. E aí, Eduardo Lage Leite, meu querido amigo e irmão, como é que você está? Salve, um bom dia, tudo ótimo. Que maravilha, isso. Eduardo, nós estávamos falando, agora antes da gente entrar no ar aqui, nós estávamos falando sobre o mundo em que estamos vivendo, né? Eu acho que todo mundo tem esses questionamentos. Por pior que seja a índole das pessoas, eu acho que a pessoa boa, a pessoa má, isso é tudo um estado de ser, né? O bom e mal, né? Todo mundo está se questionando, todo mundo está se questionando, todo mundo tem problemas, todo mundo tem uma visão do mundo da sua forma, né? Agora nós estamos falando nos bastidores aqui que você tem que se apegar naquilo que você acredita para você poder suportar isso, tentar discernir e levar a vida adiante, porque não está fácil, não está fácil. A gente não sabe o que fazer, a gente quer mudar isso, mas não consegue, né? A gente tenta se mudar, se muda um pouquinho, mas é difícil a gente se mudar também, porque a gente é cheio de vícios que a gente carrega, né? Então é um processo realmente. Quem colocou a gente aqui, ou o que colocou a gente aqui, eu vou te contar, bicho. Nós somos toda uma. Não adianta que era uma adianta, não, porque aqui agora é o que precisa ser trabalhado. Somos nós. Se a gente fosse bonzinho, nós estávamos com anjinhos, nós estaríamos lá no paraíso, né? Na rede, ou numa praia cósmica, sei lá, universal. Mas nós estamos aqui tentando levar nossas ideias para as pessoas, trocar ideias para buscarmos as nossas próprias respostas. Eduardo, primeiro, eu quero o seu ponto de vista. Esse tema que nós vamos abordar hoje, a caixa, também é um. Nossa, eu cresci nisso, eu cresci no espiritualismo, vamos dizer, pelo menos toda certeza, bem certeza, meio século eu estou de cabeça nisso, mais de 50 anos. Então, a gente ouve uma série de coisas. Que tá tudo que você faz, você está falando no Vida Inteligente hoje, está lá numa caixa, está indo para a caixa. Alguém está anotando aqui os lípicas, tem uma série, tem uns anotadores, é tanta coisa que não é possível alguém criar um ponto de vista ou um entendimento sobre o que seja isso, né? Eu acho que você concorda plenamente comigo, porque é uma bagunça. Cada um dá o seu ponto de vista, cada um dá o seu achismo, e mesmo, se você disser para mim hoje, ô Grego, eu estive lá numa caixa, putz, nem sei o que é a caixa e o Eduardo esteve lá, né? Mas quem é que esteve lá? Tudo que o Eduardo falar é dele, o Eduardo que esteve na caixa. Não adianta ele tentar passar para mim o que é, porque eu não estive lá, não sei o que é. Então, é uma coisa complexa. Vamos tentar ousadia nossa, né? Vamos tentar hoje desmistificar um pouquinho essa coisa de a caixa, porque tem a visão esotérica, espiritualista, tem a visão espírita, tem tudo quanto é tipo de visão. Então, vamos tentar hoje dar uma direção para a gente poder discernir, né? Cada um poder ter elementos, ferramentas para poder entender e depois buscar suas próprias respostas ou ampliação desse conhecimento. Olha, é muito interessante, né? Por exemplo, esse programa que você realiza, né, o Vida Inteligente, que já está no ar há muitos anos, ele, assim, é um esforço da sua parte, vamos dizer assim, é um trabalho no sentido mais puro dessa palavra, né, de trabalho,
uma ação que você realiza de empreendedorismo que trabalha com uma matéria muito nobre, muito sutil, que é a inteligência, né? E a vida. Então, você traz aí, ao longo desses anos todos, pessoas para conversarem, discutirem temas que são da essência da vida humana. Eu falo isso porque não é rasgação de seda, não. É um reconhecimento sincero de uma realidade que a gente está vivenciando aqui. Você produzindo, eu como seu convidado no dia de hoje, e quantos convidados que já passaram por esse seu programa ao longo desses anos todos, né? Então, assim, você é como aquela ponte sobre o rio, e nós, os entrevistados, somos como as águas que vão passando. E você fica ali só vendo, né? O rio é o mesmo, mas as águas vão passando. E falando de águas, me veio essa ideia do Akasha, né? Como águas primordiais, que também é muito citado na literatura mais ocidental, como águas do Akasha, né? Embora que vamos ser assim fiéis à história, né? Assim, aos fatos. Essa palavra é uma palavra de origem sânscrita, né? Que é aquele idioma falado na Índia, no subcontinente indiano todo, e faz parte da tradição espiritual daquele povo. Então, essa palavra caixa é muito mencionada, por exemplo, na medicina ayurvédica. Nos textos ayurvédicos se fala do akasha, e se for pesquisar mais assim ancestralmente, existem textos como aqueles livros sagrados do sistema Sankhya, que falam do akasha como um atributo do deus Indra, que é uma espécie assim de deus Uranus do Ocidente, né? Uma coisa ligada ao céu, ao éter, ao cosmos infinito, né? Então, mas quem de fato trouxe isso para o Ocidente, né? A ponto de se tornar hoje uma palavra que faz parte aí do jargão internacional na área de ocultismo, esoterismo e espiritualidade, foi Madame Blavatsky, né? Helena Petrovna Blavatsky foi a primeira a mencionar esses textos no Ocidente no final do século XIX. Depois disso, muitos alunos dela, como Alice Bailey, né? Diga-se de passagem que Blavatsky nasceu na Rússia, que é aquele, sim, não por acaso, como nada é por acaso, aquele grande país que vai desde o extremo oriental, lá fazendo divisa com a China, com a Mongólia, até a Europa, né? Então, Madame Blavatsky tomou conhecimento, quando ela viajou para o Tibete, para a Índia, desses conceitos, trouxe isso para a Europa e fez discípulos, fez alunos, divulgou isso nas suas obras que tiveram um impacto avassalador na cultura literária do final do século XIX e por todo o século XX, inclusive. E até hoje, né, século XXI, a gente está falando de Blavatsky e sua literatura teosófica. Então, ela teve uma discípula, né, discípula, eu não gosto muito dessa palavra, é uma coisa meio antiga, meio arcaica, assim, mas vamos dizer, ela teve uma aluna que foi a Alice Bailey, que foi para os Estados Unidos e lá desenvolveu, inicialmente, ela, no âmbito da Sociedade Teosófica, ela desenvolveu um trabalho, né? Mas ela entrou em disputa com a sucessora de Blavatsky, né? Que é a doutora Annie Besant, justamente, e
ela perdeu. A Annie Besant, ela tinha muito poder dentro da Sociedade Teosófica, levava aquilo ali a mão de ferro. Tanto é que o conselho inteiro da Sociedade Teosófica expulsou o Leadbeater da sociedade e ela pôs ele para dentro de novo, a despeito. Então, mais de 30 conselheiros da diretoria da Sociedade Teosófica se afastaram, pediram demissão por causa da presidente que exercia a sua vontade a despeito dos outros diretores. Mas, voltando a Annie Besant, ela foi para a Califórnia e lá ela fundou a Escola Arcana e divulgou muita coisa, e ela própria diz ser uma contactada dos mestres, né, daqueles Mahatmas, e que ela tinha uma missão específica para isso. Então, muita gente falou isso, alguns eram charlatães, outros desenvolveram trabalhos autênticos, e é muito difícil, Grego, fazer uma análise e fazer um juízo de valor a respeito desses casos, porque isso demoraria todo um processo de pesquisas muito profundas e que a maioria de nós não tem tempo nem condições de fazê-lo. Então, vamos dizer assim, a gente faz uma suspensão de juízo, diz o que a pessoa disse, mas sem tomar partido se aquilo é verdadeiro ou falso. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Sim. Então, a Annie Besant, ela criou um movimento muito popular, e a Califórnia desenvolveu, assim, em meados dos anos, no pós-guerra dos Estados Unidos, ali foi o berço dessa cultura New Age, né? Dos beatniks, dos hippies, dos alternativos, dos holísticos, dos quânticos, né? do Vale do Silício, hoje em dia. Então, aqueles conceitos teosóficos, a Annie Besant contribuiu bastante para que eles fossem divulgados, né? Inclusive essa questão da caixa. E eu acho que foi daí que muita coisa, essa palavra veio a ganhar assim, uma repercussão em muitos países, em muitas línguas. Eduardo, Fora isso, na essência aí que você acabou de citar, nessa sua dissertação, o surgimento disso na Índia, o Akasha e tudo, essas coisas, qual é a primeira definição do Akasha na cultura indiana, vamos dizer? Não sei se é apropriado dizer isso. Olha, o prefixo Ak, o A e o K, na conotação do idioma sânscrito, refere-se ao movimento, ao princípio dos movimentos. Tá. Então, princípio dos movimentos no sentido cósmico. O A, o alfa, o Aleph, ele é a letra do alfabeto, a primeira letra do alfabeto é aquele que dá início às coisas. Tanto é que se diz nas teogonias hindus e tibetanas que o nome de Deus é composto por 5 A. 5 As reunidos formam a estrela de 5 pontas, que é o pentagrama, que é o símbolo do nome de Deus e é o símbolo também do ser humano, que tem essa forma estelar, pentacular, cabeça, os 2 braços abertos e as 2 pernas abertas. Esse arquétipo simbólico diz respeito ao início das coisas primeiras e dos primeiros princípios. E a letra K, no nosso idioma, ela figura como se fosse um homem visto de lado, dando o primeiro passo para frente. Então, aquela perninha do K que vai para frente é como se fosse a sua perna, vamos dizer, dando o primeiro passo, né? Numa marcha. E então, assim, esse Akasha, o chá diz respeito ao infinito. Então,
vamos dizer assim, a etimologia desse termo sânscrito diz respeito ao princípio das coisas primeiras e dos primeiros princípios dentro daquilo que o ser humano pode compreender como homem, como entidade humana. É muito profundo e complexo e belo tudo isso. Não, ótimo. O que você está falando, isso aí não tem nada a ver com o que se fala aí fora. A caixa seria uma caixinha onde tudo que acontece está lá, essas coisas. Como é que surgiu essa... onde a fumaça, há fogo. Onde houve uma falha de entendimento, vamos dizer, para levar todas essas suposições, todos esses misticismos, essas coisas míticas, para essa questão que você falou da etimologia da palavra, que não tem absolutamente nada a ver com o que se divulga sobre o Akasha, pelo menos no que eu conheço. Então, acontece que, antes de Blavatsky trazer esses termos ocidentais, existia já um esoterismo muito forte, né, consolidado no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, que veio desde a Idade Média, com astrologia, com alquimia, com a cábala, e, de certa forma, a maçonaria foi uma das instituições que promoveu o estudo interno dessas ciências ocultas de maneira prática e ritualística, quer dizer, fazendo uso desses conhecimentos com finalidades de desenvolvimento dos seus membros, né? Vamos dizer assim, como eles dizem, lapidar a pedra bruta. O que é a pedra bruta? É o ser humano ignorante. Então, através de um trabalho de edificação do seu espírito, ele vai polindo essa pedra bruta até se tornar um ser humano, um homem de verdade. Tem uma estátua, não sei de quem que é o autor, mas é muito conhecida na internet, que é uma estátua de um homem esculpindo numa base de pedra ele mesmo. Então, do tronco para cima já está esculpido, mas embaixo ainda é um granito, uma pedra bruta, né? Então, todas essas instituições de cunho esotérico tinham, por exemplo, se falava muito no plano astral, né? No plano espiritual, no mundo astral, no mundo dos astros, e eles tinham um termo que era me fugiu a palavra agora, mas foi traduzido como luz astral. É um termo que, se eu não me engano, eu não sei se ele é árabe, judeu ou grego, mas diz respeito à luz astral. Então, muita coisa daquela tradição esotérica antes de Blavatsky foi misturada junto com essa nova proposta do Oriente, da doutrina secreta, que era, como um convidado seu aí, aquele professor, disse brilhantemente, essa palavra Dharma foi mal traduzida. Na verdade, o Dharma, a doutrina é o Dharma secreto. Dharma no sentido sânscrito, no sentido de lei, né? Agora, os americanos, eles usam essa palavra doutrina muito também no sentido de uma lei. Então, doutrina de guerra, doutrina Monroe, doutrina isso, doutrina aquilo, quer dizer, é um corpo de conhecimentos que guia as ações de um Estado, de uma instituição, de uma pessoa. Então, ela tem uma força muito impositiva, essa questão da doutrina ou do Dharma secreto de Blavatsky. Então, é por isso que ela é tão reconhecida e foi tão admirada, não só pelos esotéricos, como por muitos poetas, cientistas, né? Einstein tinha a Doutrina Secreta como livro de cabeceira, né? E muitos outros daqueles cientistas da época, o próprio, naquele filme Oppenheimer, ele era um estudioso de
de filosofia oriental e de Blavatsky especificamente, porque os livros dela eram para inteligências muito, não eram livros populares, nem, né, ninguém pega uma Isis ela sem vela incomodava para ler, né? essas sumidades, ela incomodava essas sumidades. Eles, na verdade, se inconformavam. Como é que essa mulher vem aí e fala tudo isso aí para a gente? Quer dizer, muda todos Exatamente. os nossos conceitos, né? Nosso conhecimento. E um desses egressos da teosofia na Europa foi o Rudolf Steiner. E ele era também um cientista, acima de tudo, e ele fez um estudo muito científico do Akasha, e ele próprio acessou esse Akasha e escreveu um livro chamado A Crônica do Akasha. E a introdução desse livro... Qual é a visão dele? É importante você falar. Então, a visão dele é de que o Akasha é um ecrã, uma substância muito sutil no plano espiritual que registra, que grava todas as coisas que acontecem no universo. Então, tudo que acontece no universo de um metabolismo vamos dizer, do reino mineral, até os atos dos seres humanos, toda a história da humanidade, toda a história dos universos que já existiram antes desse mundo nosso existir, estão todos gravados na Akasha. Então, quando ele leu a doutrina secreta da Blavatsky, ele falou assim, não é possível, eu tenho que ver se isso aqui é verdade ou se não é. Aí, sim, ele próprio foi fazer um trabalho de pesquisa pessoal, cujo fruto é esse livro, A Crônica do Akasha. Então, ali ele viu vários fenômenos e comprovou que aquilo que Blavatsky descreveu da doutrina secreta dos brahmanes, dos monges, dos iniciados do Tibete, era realmente verdade, na experiência dele. Sim. Então, muitas vezes, só que aquela luz astral que a gente falou anteriormente, ela também se impregna dos fenômenos que acontecem no plano físico. Então, por exemplo, muitas vezes a gente diz, né? Tal ambiente está carregado. Você chega num lugar, né? O ambiente está carregado. Você tira uma fotografia Kirlian de um objeto que teve numa mesa e depois não está mais ali, mas aquilo tem um registro energético naquele ambiente. Tudo isso é um reflexo na luz astral do que acontece no plano físico. Mas não é a mesma coisa que a Akasha, e existe muito essa confusão. Então, os planos sutis, eles se refletem como espelhos, mas o Akasha é uma outra parada. Aí que nós queremos chegar. Agora, bom, você está falando, vamos começar a desmistificar mais uma coisa. A Akasha, pelo que você passou, pela explanação, poder-se-ia confundir muito com éter, né? Porque tudo está no éter, né? Como discernir éter do Akasha? Dentro do budismo tântrico, existe um conceito de forças sutis da natureza, chamados em sânscrito tattvas. Tattvas é aquilo que existe por si próprio. É difícil traduzir esse termo, porque tati significa aquilo. Mas aquilo o quê? Aquilo nada, só aquilo. Então, é complicado. Então, tattvas é aquilo que se manifesta. E dentro dessa doutrina do budismo esotérico, tântrico, de Vajrayana, principalmente, e do Hinayana também, existem 7 hálitos cósmicos, 7 sopros divinos, que são esses tattvas.
que são é como se fosse o espírito das coisas. Então, eles dizem que tem 5 táttvas, como os chineses falam que tem 5 elementos, né? Terra, água, fogo, ar e éter. O 5º elemento é o éter, que é o mais sutil. Então, dentro dessa doutrina dos táttvas, tudo aquilo que é sólido, que é material, tem uma contraparte energética, que é um táttva chamado Prithvi. Tudo aquilo que tem a conotação líquida, etérica, fluídica, tem uma força espiritual por trás, que é o Apas. É como se fosse a essência do elemento líquido. Tudo aquilo que é ígneo, que tem calor, que é fogo, tem por trás um elemento espiritual, que é o Tejas, o fogo espiritual. E o ar também tem um táttva que lhe corresponde, que é a origem de tudo que é gasoso, que é chamado Vayu. Né? E dentro da medicina ayurvédica, eles dizem que a organização desses elementos no corpo humano é o que causa saúde ou doença. Se eles estão equilibrados, a pessoa tem uma vida saudável. Se eles se desequilibram, a pessoa perde a saúde. E o 5º táttva, que é o Akasha. Então, vamos dizer assim, por exemplo, uma pessoa que tenha muito Prithvi, que é o espírito da Terra, vamos dizer assim, no seu aura, ela vai ter uma tendência a ser muito materialista. Vai ser uma pessoa muito voltada para o concreto, para o mundo material. Uma pessoa que tenha muito Apas na sua constituição, ela vai ser uma pessoa muito voltada para a parte mística, artística, fluida, né? Assim, essa coisa mais, vamos dizer, lunar. Uma pessoa que tenha Tejas em excesso, ela vai ser muito energética, raivosa, briguenta, ativa, trabalhadora, um emocional muito exacerbado. Né? Da mesma maneira que os Vayus, chamados Vayus prânicos, que são, se não me engano, 5 positivos e 5 negativos, né, que é aquilo que dá a ideia de prana, comumente falando, energia vital, do ar, vai dar também eles fazem a regência de todo o sistema corporal e vai dar saúde ou a falta disso, conforme ele age nos sistemas. E ele também é a causa do ser humano pensar direito, pensar com propriedade a respeito das coisas. O professor Henrique José de Souza, ele tem um livro chamado Os Mistérios do Sexo, que ele explica isso detalhadamente, com esquemas, com relação a chakras, uma série de coisas assim. Então, ali, para quem quiser, esse livro do professor Henrique, Os Mistérios do Sexo, traz todas essas informações que a gente está conversando aqui. Mas, vamos dizer assim, na verdade, do ponto de vista mais profundo, mais espiritual, o Akasha, ele representa a manifestação da divindade que preenche todo o universo. Por isso que a gente falou, é o princípio das coisas primeiras e dos primeiros princípios. Então, os textos sagrados dizem que esses 4 elementos são materiais e estão sempre em movimento. Mas o Akasha é o único que é imóvel. Então, para a gente fazer uma comparação assim dentro da doutrina da Rosa Cruz, esses 4 táttvas responsáveis pelos 4 elementos é como se fosse aquela cruz com seus 4 eixos. E o Akasha é o Cristo, ou o fogo, ou a essência divina que brota no meio disso e que traz a própria divindade para o mundo material. Então, por isso que o Akasha é uma coisa muito falada e
e respeitada como uma força espiritual suprema no nosso mundo de ação. Não sei se eu me expressei de uma maneira clara, mas é muito difícil falar dessas coisas assim, né? Isso, coloquialmente. Por isso que o tema se apresentou. Agora, o título da nossa conversa é, vamos agora continuar, porque sempre temos que ter uma base, né? A evolução humana à luz do Akasha. Como que é isso? Como é que a evolução pode ser? Onde estão as regras do Akasha, vamos dizer? Deve ter uma regra. Perfeito. Eu tenho que estar em consonância com isso, não é isso? Então, vamos lá. Exatamente isso. Obrigado. Isso agora me ajudou de verdade, porque eu estava meio assim, sem saber como entrar nesse assunto. Mas, independente da escola iniciática, ou da religião, ou seja lá do que for, né, você não precisa, vamos dizer assim, conhecer essas doutrinas para ter acesso a isso. Na verdade, segundo o Ayurveda, o ser humano só tem a condição humana porque a caixa nele se manifesta. Então, vamos dizer assim, para a gente cumprir a nossa missão de ser um ser humano que vive, respira, interage, comete erros, comete acertos e desfruta da vida, a gente só pode fazer isso porque esse princípio divino está no nosso interior. E dizem a fisiologia oculta do ser humano que o coração ele tem câmaras cheias de puro Akasha, que é o ambiente onde a centelha divina vive. Veja bem, a centelha divina de Deus, ela precisa de uma ambiência apropriada. E essa ambiência ela só pode existir num meio akáshico. Então, quando esse akasha se empobrece, se esgota, e essa centelha divina já não pode mais sobreviver naquele veículo, naquele corpo, é o que a gente chama de morte espiritual, ou as religiões chamam de morte da alma, ou a falência da existencial. Ou seja, aquilo que é a razão de ser de todas as coisas se perde. Então, vamos dizer assim, game over. Está em cima. Não, peraí, você falou uma coisa que é importante. Quando se dá essa perda de Akasha no ser humano, no lugar de... Eu já ouvi essa expressão e eu não entendi, mas eu não consegui entender, mas dizem que existe gente sem alma. Seria isso. Gente... É isso aí, mais ou menos? Perfeito, perfeito. Você disse exatamente o ponto correto. Não é que ele não tem alma, ele tem uma alma, mas ele não tem mais o espírito. Porque nós temos um corpo, nós temos uma alma, que é toda a estrutura, a organização psicomental do ser humano, e temos um espírito divino que anima tudo isso e é a razão de ser para tudo isso. Quando, na mitologia, a alma está em busca do seu bem-amado espírito, Eros e Psique. Sim. A união disso é o que a gente chama de iluminação, de despertar espiritual, de uma vida com propósito, de você desfrutar da sua condição legítima de ser humano. E não precisa ser esotérico para fazer isso, né? Você pode ser qualquer coisa, ou não ser nada, ser um ser humano normal, né? Desde que você haja com ética na vida, né? Por exemplo, uma pessoa que se põe numa posição de um torturador, por exemplo, o espírito não pode habitar aquilo ali. Ele se recusa, não há aquelas ações praticadas são por demais torpes para que Deus esteja ali, entendeu?
Então, de certa forma, você está matando a divindade com esse tipo de ato, está matando a divindade em si próprio. Daí surgem os mandamentos, né, de Deus para o homem. Não fazer as coisas erradas, que vai matar o Espírito de Deus no homem. Né? Aquelas coisas que todo mundo está cansado de saber aí, desde de sempre. Né? Yama e Niyama, na yoga, né? Os 10 mandamentos de Moisés, as práticas todas de uma vida ética, honesta. Então, tem certas coisas que a gente tem que procurar evitar. Simplesmente isso. Nem procurar, entendeu? Se eu te dou uma arma para você matar uma pessoa que você ama, você não vai fazer isso. Você se recusa a fazer isso. Né? Então, essas forças contrárias à evolução humana estão sempre desumanizando o ser humano, produzindo situações de competição, de guerra, de concorrência, de meios ilícitos para degradar o ser humano, justamente para essa finalidade. Tá. Quem quiser pesquisar um caso exemplar disso, pode pesquisar a história de Gaspar House, o enigma de Gaspar House, que foi um processo. Gaspar House foi um rapaz que surgiu em Nuremberg, no século XVII, XVIII, aliás, e que ninguém sabia, ele não conseguia falar, nem ele balbuciava. E ele tinha apenas uma carta endereçada a um cara lá do exército. E ele foi mantido, esse Gaspar House, preso numa masmorra desde quando era bebê. E era baixo, ele não conseguia levantar, então ele não conseguia andar. E ele foi alimentado até a juventude, a adolescência, só com pão e água. Nossa. E ele tinha uma série de virtudes espirituais. Depois ele aprendeu a falar, se comunicou, escreveu, né? E foi assassinado num dia. Ele estava andando com um cara lá no parque e ele recebeu uma apunhalada de um desconhecido. E sobreviveu um longo tempo. Só depois que fizeram a autópsia é que descobriram que esse punhal tinha mais de 40 centímetros. Então, foi uma ferida curta, mas muito profunda, para matar mesmo. E então existem uma série de... E nunca descobriram o mistério de Gaspar House. Quem foi, quem prendeu ele, quem assassinou, é um caso insolúvel da polícia, da justiça alemã. Mas eu estou citando isso porque existem questões com os índios brasileiros, existem questões de injustiça no mundo que degradam o ser humano. Então, a Caixa não pode se manifestar nesses ambientes. E tudo que você faz de amor ao próximo, de bem-estar, de ajudar, de produzir o bom, o bem, o belo, o justo nesse mundo, aumenta o fluxo de Akasha na sua vida. E isso te faz ter uma conexão espiritual direta, que que promove a sua evolução. Simples assim, é uma coisa bem mecânica, até, de certa forma. Já que você falou isso aí, que você vai exaurindo, né, o Akasha em você, como você disse e tal, a gente já vê, na vida, a gente vê a transformação de muitas pessoas. Transformação. Isso. Pessoas ruins, pessoas más, pessoas de tudo quanto com vícios terríveis e tal, e através de algum instrumento, de algum mecanismo, seja de crença, de milagre, cada um atribui ao que quiser, força de vontade, tudo isso aqui, ele consegue se transformar. Eu conheci muitas pessoas que se transformaram e fico muito feliz com isso, né? Porque essas pessoas, quer queiram ou não, são minhas irmãs, são meus irmãos. Motivo de alegria, motivo de alegria e júbilo. Claro que é. Reverbera. Se alguém se recupera, eu me recupero também. Ínfima parte, mas não interessa. É assim meu ponto de vista. Então, a minha pergunta é essa.
eu consigo refazer se eu sou uma coisa ruim, vamos chamar assim, coisa ruim, e eu consigo me transformar, seja lá por qual razão for. Eu consigo recuperar esse Akasha em mim? Eu acredito que sim. É, tem um, tem um caso, é um santo da Igreja Católica, agora eu não me lembro muito bem a história específica, mas ele se infiltrou em máfias de bandidos terríveis, que eram as criaturas mais perversas que tinham ali na época, e Sim. conseguiu recuperar e até levar essas pessoas para a espiritualidade, né? Então, assim, só que ele não foi lá falando de Deus, né? Ele se apresentou como um bandido também para infiltrar lá no meio. Mas de dentro ele foi trabalhando várias coisas e conseguiu a salvação de várias almas. Então, eu acredito que seja possível até certo ponto. Mas você veja, por exemplo, que as crianças, né? Você olha para uma criança, é a pureza em pessoa, porque uma caixa ali está vibrando com muita intensidade. Inclusive, dentro da pedagogia Waldorf, aquilo que acontece nos 3 primeiros anos da criança é a manifestação daqueles princípios espirituais que vão, vamos dizer assim, dar o start inicial para a gente atingir o status de ser humano. Esses 3 fenômenos, o Akasha também, na verdade, é tríplice. Esses 3 fenômenos, tríplice, por que o Akasha é tríplice? Porque a gente falou que os Tattvas são 5. Sim. Mas, na verdade, eles são 7. Acima do Akasha tem o Anupadaka Tattva e o Adi Tattva. Então, só que esses 2, correspondente a Atman e a Budi, e a Akasha humanas, a gente não tem veículo, não tem estrutura, não tem nada no nosso universo material onde ele possa atuar. Então, eles entram junto, de permeio, junto com o Tattva Akasha. Por isso que o Akasha é tríplice, é uno e trino ao mesmo tempo, como todos os conceitos de divindade que a gente tem. Então, no primeiro ano de vida de uma criança, de todos nós, esse Akasha promove um impulso que vai fazer essa criança, num período de 1 ano, a adquirir a posição ereta, ficar em pé, né? Que é extremamente instável, elevar essa coluna, né? Com a cabeça majestosamente, né? Se equilibrando na planta dos pés, é uma força de Atman funcionando como a caixa no corpo humano. O que faz a criança falar no 2º ano de vida também é essa força de Budi, como veículo do Akasha, se manifestando na criança. Ela começa a falar, que a ciência não sabe, o fenômeno da linguagem é um dos maiores mistérios para a ciência, tanto como a origem da vida e outras coisas mais. E no 3º ano de vida da criança, ela começa a falar eu. Ela começa a se entender como um eu, começa a pensar, começa a entender as coisas. Que também é uma expressão do Akasha permeando aquele corpinho, plasmando aquele cérebro, aqueles órgãos, né? Fazendo toda a integração corpórea para que os veículos de expressão etérico, astral e tudo mais, mental, assumam ao longo da vida aquele corpinho. Uma coisa que só vai acontecer depois dos 21 anos de idade, que esse processo se completa. O Steiner usa muito os setênios, né, onde ele explica muito bem essas questões, né? Exatamente. Ele desenvolveu essas pesquisas e justamente baseado nas informações espirituais da pesquisa que ele fez no Akasha, que ele conformou a pedagogia Waldorf. Não só a pedagogia Waldorf, como a agricultura biodinâmica, né, para produzir alimentos saudáveis, a agropecuária, a farmacologia, né, a arquitetura, uma série, toda a medicina, todas as áreas do conhecimento humano, ele deu um jeito de introduzir
esses elementos, esses princípios espirituais, para que a gente criasse uma ciência espiritual digna do ser humano, que promovesse a evolução do ser humano. Não o que o materialismo faz, que é apequenar o ser humano como fruto de uma obra do acaso, e nós estamos aqui simplesmente para comer, dormir, reproduzir, né? E buscar conforto material. Então, atualmente, eu acho que poucas pessoas... É preciso ser muito pobre de espírito para você ser um materialista nos dias de hoje, né? Com os avanços da física quântica e tudo mais. Tem muito aqui. O número é muito pequeno, Eduardo. A gente é formador de opinião, a gente fala e traz pessoas, como você disse, mas é é uma dificuldade incrível, porque as pessoas se afastam da fonte. Não tô, quer queira ou quer não, uma mídia manipulada ou não, não importa, aparecem as coisas. E os fatos são irrefutáveis. Então, sabe, parece que nós não estamos conseguindo, nós que temos ideias sei lá, de um crescimento fraterno, um mundo fraterno, nossos filhos, nossos netos, nossos queridos, o nosso planeta, né, que é uma coisa tão linda esse planeta, Deus do céu, quem fez isso aqui tem um extremo bom gosto, né? Então, por que eu vou querer fazer maldade num lugar, no paraíso? Todo mundo busca o paraíso e o paraíso é aqui mesmo, está aí. Então, exatamente. Nesse nosso mundo, hoje mesmo, nós temos todos os paraísos cósmicos e temos todos os infernos cósmicos também na Terra. Tem pessoas vivendo uma... Só que, até mesmo para a ciência, veja bem, o ser humano chegou num grau de conhecimento que certas coisas são irreversíveis. Quando você conquista um estado de consciência, aquilo se consolida e é difícil a evolução voltar para trás. Acontece, mas a tendência é que as coisas melhorem, né? E isso é uma questão de fé. Os esotéricos não rejeitam um pouco essa palavra fé, mas no fundo da espiritualidade, a fé tem uma função muito importante. Então, por exemplo, para a ciência atualmente, a gente sabe que 96% do universo são constituídos de substâncias que a gente não faz a menor ideia do que seja. Então, assim, 73% de tudo que a ciência abarca é formado por uma coisa chamada energia escura. Por que é energia escura? Porque ela não reage com nada, a gente não faz ideia do que seja isso. A gente só sabe que existe por manifestações indiretas dos efeitos que essa energia escura produz no universo, no movimento do universo. 73% de tudo que a gente tem como universo é desconhecido. E outros 23% é matéria escura. É matéria que a gente não sabe o que é. Só 4% é que é essa matéria que a física de estrelas, de galáxias, de planetas e tudo mais. E dessas 4%, só 0,03% são os chamados elementos químicos pesados, que é tudo aquilo que é mais pesado que o ferro. Ferro, ouro, prata, urânio, né, que é formado pela explosão de supernovas. Então, a maior parte do nosso universo é desconhecido. Agora tem um cientista chamado Thomas Campbell, que ele tem uma teoria que está abalando. Antes o pessoal falava muito no Big Bang. Agora já estão descartando, com esse telescópio Webb que eles lançaram, ele está mostrando umas coisas que está desabonando aquela teoria do Big Bang. Então, já não é mais o Big Bang. Qual que é a teoria científica do momento? É do universo virtual. O universo virtual é o seguinte, nós estamos vivendo dentro de uma simulação. Igual tem essa simulação de computador, de game, de jogos, que vai lá, você faz um avatar e você vai lá naquele mundo virtual e constrói coisas, conquista, faz, mata. Tem vários jogos, né?
Os cientistas hoje em dia estão dizendo que o nosso universo é uma grande gamificação, que é a teoria da simulação cósmica, e que, por trás disso, se é e existem evidências para isso, né? É o que eles chamam de renderização. É igual num jogo. O que aparece na tela ali, você vai andando e vai abrindo paisagens, salas, né? Vai abrindo as coisas. Então, à medida que você vai abrindo essas telas, elas vão se apresentando para você. Isso é um fenômeno eletrônico de renderização. Por exemplo, eu estou aqui em São Lourenço e você está em Florianópolis. A minha imagem está aparecendo aí para você e a sua está aparecendo aqui para mim. E quando quando você jogar isso na internet, vai aparecer para um monte de gente. O que faz essa nossa imagem, essas nossas informações aparecerem numa tela é um fenômeno eletrodinâmico chamado renderização. À medida que você vai abrindo e olhando e gravando, aquela realidade vai sendo renderizada, vai sendo expressada, manifestada fenomenologicamente. Então, aparece voz, aparece imagem, aparece cores. E eles dizem que o universo todo é isso. Agora, se for alguém, quem que criou esse programa todo? Aí a gente pode pensar como as religiões pensam, né? Aquele Deus criador, o supremo arquiteto do universo, que seria um grande programador do cosmos, e as hierarquias criadoras, que seriam os engenheiros que estão ali pondo a mão na massa e criando esses mecanismos todos. Então, assim, é muito interessante, né? É isso que deixa a gente louco aqui, porque a gente conjectura, a gente cria. O que você acabou de dizer só comprova que nós somos um verdadeiro mundo maia, né? Maia. Exatamente. Maia, pura maia. E você falou a questão da fé agora há pouco, a dificuldade do homem desenvolver a fé, porque muita gente tem aversão à religião. A religião da forma que a religião atua, né? A forma como a religião atua. Não é o religare de você com a fonte, com tudo ali, mas é outras questões, idolatria e uma série de coisas que não vem ao caso aqui, nem temos interesse em. Nós respeitamos muito as crenças de cada um. Então, quando eu ouço a palavra fé, já eu crio um bloqueio automático se eu tenho alguma aversão, alguma coisa que me ligue à fé. Por se substitui isso por confiança, por autoestima, por determinação, aí a história é diferente. Né? Mas veja, é que a religião se apropriou dessa palavra fé, que, no meu entender, essa palavra é insubstituível. Nenhum desses sinônimos que você falou se aplica ao verdadeiro espírito dessa palavra, que é um sentimento da alma humana que está além da nossa compreensão. O estudo, você pode ser um intelectual, pode ser o cara mais genial do mundo, você pode, mas o saber tem um limite. E o que nos guia para além disso é o que eu chamo de fé. É o que está além do conceitual. Então, você não sabe explicar, não sabe dar um nome para isso, mas alguma coisa dentro de você diz que aquilo é verdade. Mas é fácil a gente se enganar também. A fé verdadeira é uma coisa muito sutil. Concordo. Por exemplo, o Zen budismo, eles têm uma historinha que diz que é um monge, né, um cara que fez todo o processo, e então ele diz assim, antes de eu estudar o Zen, os rios eram rios, as montanhas eram montanhas e as árvores eram árvores. Aí eu comecei a estudar toda aquela meditação, aqueles termos, aquela coisa complexa do esoterismo, da meditação, da espiritualidade. Aí, de repente, rio não era mais rio, árvores não era mais árvore e montanha não era mais montanha. Mas, depois da iluminação, que eu compreendi o Zen,
Aí eu vi que os rios eram rios, as montanhas eram montanhas e as árvores eram árvores. Mas não eram as mesmas antes da minha ignorância. Então, é um processo. Teve um samurai, só para... o Zen é muito interessante nessa coisa. Tem um professor de filosofia alemão que ele foi para o Japão no intercâmbio e ele tinha um amigo que era advogado na Universidade de Tóquio e eles estavam lá, ia passar uns anos lá e eles queriam aprender alguma coisa da cultura japonesa. E esse amigo praticava aquela arte zen de tiro com o arco. O zen tem várias coisas, a esgrima, o arranjo de flores, a cerimônia do chá, tudo isso são atividades em que você tem que agir, coisas do cotidiano que você tem que transformar numa coisa, numa presença de espírito tão forte que a sua iluminação tem que despertar ali para você realizar aquela obra. E ele começou a estudar o arco, o arqueiro, a arte cavalheiresca do arqueiro zen. Tem até esse livro. E ele não conseguiu, porque o guru, o mestre lá, zen, falava para ele que não era ele que tinha que atirar com a flecha, é que algo dentro dele ia saber como atirar. Então, ele tinha que deixar que esse algo que não tem nome atirasse com a flecha. E ele não conseguia fazer isso. Aí ele desenvolveu, depois de muitos anos de frustração, ele desenvolveu uma técnica que ele ia relaxando lentamente os músculos do braço e dos dedos que seguravam o arco, né, a corda do arco, de maneira que a flecha escapulisse de repente. Aí, quando ele fez isso, o mestre olhou para ele e falou, faz de novo. Aí ele pegou e fez a mesma coisa. Aí o mestre falou assim, o senhor está expulso, nunca mais volte aqui. O mestre entendeu que ele estava enganando o sistema, ele estava trapaceando. Então, depois, com a intervenção do amigo dele, ele voltou e aprendeu essa arte genuína de você não agir, mas deixar que o seu espírito, o akasha, haja em você. Então, isso pode ser para servir um chá, um bate-papo, qualquer coisa da vida cotidiana, não tem nada de extraordinário nisso. Eu sei que nosso tempo está terminando, eu tenho um livro, não sei se você já ouviu falar do Miyamoto Musashi. Não. Ele é cultuado no Japão como o maior samurai de todos os tempos. Ele é chamado o Santo da Espada. Miyamoto Musashi. Tem filmes dele na internet, muitos filmes. Mostra aí de novo o livro aí. Põe na tela o livro de novo. Isso. Gorin no Sho. Miyamoto Musashi, tá. Gorin no Sho, ok. Isso. Gorin no Sho, traduzindo em português, significa o livro dos 5 anéis. É um texto que esse samurai escreveu no ano de 1500, não. Em 1584, nasceu e faleceu em 1645. Miyamoto Musashi. Foi um cara extraordinário. Procura ver os filmes dele na internet, porque os inimigos queriam capturar ele vivo para cozinhar ele num caldeirão. E ele não dava mole para ninguém. Então, ele fala esses 5 anéis, os 5 táttivas, as 5 forças da natureza. E é um livro sobre estratégia. E ele foi descoberto pelos magnatas lá de Wall Street, nos Estados Unidos, no mercado financeiro, para usar a estratégia dele nos fenômenos financeiros ali para ganhar dinheiro. Então, o último capítulo, que seria o dedicado ao akasha, só que eles não usam esse termo sânscrito. O oriental chama o akasha de o nada, o vazio. Olha. Então, no 5º livro, ele tem um parágrafozinho que você vai me permitir ler brevemente, é muito importante. Vamos lá. Ele diz assim, com o 5º anel do vazio,
do nada ou da vacuidade, escrevo aqui sobre os mandamentos da escola Nito Ryu de arte estratégica. Nito Ryu é uma escola que usava 2 espadas, uma espada em cada mão, uma curta e uma longa. O espírito do nada é a ausência das coisas, o desconhecido. Naturalmente, o nada é o estado do sublime vazio. Conhecendo o que existe, pode-se conhecer o nada, o vácuo. Eis aí aquilo do qual nada se pode dizer, ensinar. No mundo, há quem, partindo de um ponto de vista vulgar, interprete como vácuo aquilo que lhe parece incompreensível. Mas esse não é o verdadeiro nada, e sim a simples confusão da mente, não treinada na arte dos 5 anéis. Como resultado dessa confusão e perplexidade, confundem a indefinição como sendo nada. Esteja certo de que este não é o nada verdadeiro. Para conhecer o nada absoluto, aí agora ele vai dar o segredo da fórmula. Para conhecer o nada absoluto, é preciso guardar os ensinamentos, os mandamentos de Nito Ryu. Ter a justiça como fundamento de sua vida, a verdade como espírito, para praticar com amplitude movimentos de arte marcial límpida, clara, como mandamentos límpida, com grandeza, considerando o nada como os mandamentos e os mandamentos como o nada. No nada está a virtude e nenhum mal. A sabedoria tem existência, a razão e o discernimento têm existência, mas no nada pode o mestre da espada ser invencível. Olha, ou seja, é nesse quinto tátiva do Akasha, do nada, que você leva uma vida respeitando a verdade, a justiça, os mandamentos de Deus, sejam eles quais forem que você entenda, e que você treinando isso ao longo da vida, numa escola iniciática, numa religião, ou na ética da vida, sem nada disso, esse Akasha vai dominar a sua vida e você vai fazer um ato de entrega, de maneira que você vai ser invencível. E mesmo que você perca, você não perde, porque quem está seguindo a ordem do universo tem vitória garantida. Legal, Eduardo. E só queria reiterar aqui 2 questões. Você falou, nós falamos de um livro do professor Rudolf Steiner. Qual é o título do livro? Akasha? Fala de novo. A Crônica do Akasha. A Crônica do Akasha. E o segundo livro do professor Henrique José de Souza, Os Mistérios do Sexo. Isso. E esse que você acabou de apresentar agora, que vai ficar no vídeo? É o livro dos 5 Anéis. Essa edição Isso. que eu apresentei aqui é de a edição da Cultura de São Paulo, do ano de 92. Mas a melhor tradução que eu tinha e que, sei lá, eu perdi, alguém levou, não sei o que aconteceu, é a edição da Ediouro. A Ediouro, daquele clube do livro antigo, tinha uma edição do livro dos 5 Anéis que é maravilhoso, porque ele tem uma introdução histórica muito boa. Esse aqui já não tem essa introdução histórica, ele tem só o texto puro. E a tradução do outro é melhor. Provavelmente a gente encontra em sebo. Eu vou ver isso aí, até para mim, me interessei. O livro dos 5 Anéis. Muito obrigado, meu querido. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu. Tudo de bom. Papo legal, hein? Mais uma ótica para a gente ver sobre o Akasha. Eu tive muita informação nova, confesso. Eu não sei de nada mesmo, então. E não é conversa, não. Eu só sei que nada sei. Eu sempre digo aqui, o meu conterrâneo falou certo. Só sei que nada sei. Ele certamente falou que verdade. É isso, gente. Vamos pesquisar, vamos a fundo, vamos ler esses livros, para a gente dar oportunidade para nós mesmos abrirmos nossa mente e termos um entendimento maior. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.